Olá, boa tarde, Brasília, 11 de setembro de 2020, 14 horas 30 minutos. Hoje, né, nesse dia 11 de setembro, temos alguns elementos aí para referenciar. Primeiro, né, dia do Cerrado, mas não é de bioma que nós vamos conversar momentaneamente, não é sobre esse tema que nós vamos papear nos minutinhos que seguem. Tá? Por outro lado, nesse 11 de setembro, muitas vezes lembrado por conta do ataque terrorista, né, vivenciado pelos Estados Unidos lá em 2001, então há 19 anos, né, todo ano tem sempre essa lembrança, a primeira vez que os Estados Unidos foi atacado dentro do seu território, derrubou as Torres Gêmeas, ou Trade Center, atacaram o Pentágono, tá. Bom, você sabe certamente dessa história, espero que sim, né, com tanta propriedade quanto, né, qualquer jovem aí, estudante do segundo ano do ensino médio. Mas, né, eu até gosto de referenciar com outro 11 de setembro, aquele de 1973, quando então, né, apoiados e patrocinados pelo exército estadunidense, as Forças Armadas chilenas atuaram, né, no bombardeio do Palácio La Moneda, onde estava o então presidente chileno, Salvador Allende, eleito pelo voto popular, mas, né, uma ameaça à estabilidade capitalista em pleno período de Guerra Fria. Então, nesse bombardeio, houve, né, o óbito do presidente, e aí o auto-intitulado presidente da época, o senhor general Augusto Pinochet, assume o governo e o resto é história. Mas isso vocês conversam na geopolítica em breve, ou geografia política, não é o nosso bate-papo momentâneo. O nosso bate-papo momentâneo é lembrar que no dia 11 de março deste ano, né, o cenário de organização e vivência escolar foi alterado, e lá se vão 6 meses. Então, hoje nós estamos marcando 6 meses desse distanciamento do ambiente físico da estrutura escolar. Espero verdadeiramente que estejam todos bem, saudáveis, né, cuidando uns dos outros, com a mente boa e, em especial, né, exercitando essa mente, estudando. Tá bom? Então, vamos lá, nosso bate-papo conforme programado, passei 3 minutinhos aí falando, né, além daquilo que, na verdade, vocês estão aqui para assistir. Muito obrigado pela presença de todos. Deixar muito claro que aquele que queira, caso queira, né, fazer aí uma intervenção, um comentário, uma pergunta, faça uso, né, do microfone, só abrir e falar. Ah, não, eu tenho vergonha, eu não gosto de ouvir minha voz. Tá bom, então, se você ainda está na fase, né, da timidez, sugiro que escreva aí no chat, eu vou, né, vou acompanhando aqui do jeito que dá, e, né, se houver aí uma pergunta, eu tento fazer as devidas considerações, tá certo? Então, era isso pontualmente. Vamos lá, fazer a projeção aí, você já está vendo a telinha, né, com o tema urbanização brasileira, um assunto pertinente à segunda etapa do programa de avaliação seriada na Universidade de Brasília. Pontualmente, a gente precisa lembrar, né, e aí dizer antes dessa lembrança, que nós não vamos fazer a aula por inteiro. Isso é uma espécie de pocket, né? O bate-papo aqui, ele remete à informação que você estuda, está estudando ou estudará no ambiente da base, né? Então, com o professor de geografia que lhe atende, ou se você está no bloco, né, que tem geografia agora, se não tem, no próximo certamente terá. Então, não importa este contexto, importa que aqui faça alguns apontamentos e, conforme foi prometido lá na grade, nós faremos da seguinte maneira: uma discussão em cima de questões, no caso, uma questão similar ao que se faz no PAS, uma outra questão similar ao que se tem no Enem, tá bom? Eu acho que, na verdade, para vocês ali, até separações no tipo C mesmo, né, como no Enem, mesmo que vocês ainda sejam no segundo ano, mas não tem importância, vamos embora, né? Tá tranquilo. Então, aí aparece de fundo, né, a favela da Rocinha, né, ainda a maior da América Latina, mas aqui no Distrito Federal, né, com a presença do condomínio, né, Pôr do Sol, nós estamos caminhando a passos largos para em breve ter a presença da maior favela do
da América Latina, aqui no Distrito Federal. Aguardem, né? Então, o governo tem se empenhado fortemente para isso, talvez a gente chegue aí, né, antes do que as estimativas dos estudos apontam. De qualquer maneira, este conjunto aí, que a gente chama de aglomerado subnormal, não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, ou das cidades brasileiras, ou das cidades dos países mais empobrecidos. O mundo inteiro convive com os tais aglomerados subnormais, que aqui no Brasil a gente chama de favela. Né? Então, para que a gente entenda a que ponto se chega, né, ou a que momento, na verdade, o cenário de urbanização passa a apresentar esta imagem, esta figura, né, diferente daquele modelo residencial que aparece nas novelas, nos filmes, e que nos faz acreditar que alguns lugares são muito mais bonitos do que de fato são, estão atreladas a um processo. Esse processo é o aumento do número de moradores na cidade quando comparado ao número de moradores do campo. Esse processo, que nós chamamos de urbanização, ele ocorre a partir de um fluxo migratório chamado êxodo rural, saída do homem do campo em direção às cidades. Claro que a urbanização ela foi impulsionada ao longo do tempo, especialmente pelo processo de industrialização, ou seja, um aumento das oportunidades de trabalho do setor secundário e do setor terciário, em comparação ao que se tinha disponível no setor primário, porque ao mesmo tempo em que aumentava as estratégias e as ações de desenvolvimento no espaço industrial, né, ou se queiram, né, no ambiente urbano, por outro lado, a indústria que se desenvolvia levava a mecanização das lavouras, e aí o trabalhador do campo, o trabalhador do setor primário, também buscava melhorar a sua qualidade de vida, né, trazer, né, oportunidades de desenvolvimento, de crescimento para os seus filhos, para a sua família. Então, é um conjunto aí curioso nesse cenário, ao mesmo tempo em que crescia as cidades, como fator de atração, por outro lado, o ambiente rural, né, pela mecanização, pelo aumento veloz da produtividade, ia convivendo com o que a gente chama de repulsa. Então, pílulazinhas, pocket aula, né, só lembretes, só para você não cair cru, né, diretamente na questão. Então, vamos lá, vamos ver aí como aparece o tema, e aí assim está. É uma atividade, uma questão tipo C, né? Múltipla escolha, como a gente fala, ou como quando os pequenininhos começam a fazer avaliações nesse sentido, eles falam questão de marcar X, né? Então, vamos lá. Diz assim: a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais nós podemos destacar. Então, vamos lá. Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais, altas condições de vida nos centros urbanos. Então, a gente quer, olha lá, deixa eu pegar aqui um marcador e vamos analisar com tranquilidade. Então, ele diz que, né, opa, peguei coisa nenhuma. Vamos aí, gente, fica tranquilo, tá tudo bem. Vamos lá, uma corzinha amarela, tá certo. Então, vamos lá. Olha só, ele diz que o aumento do número de moradores na cidade, ou seja, uma acelerada na urbanização do nosso país, acabou provocando grandes problemas sociais urbanos. Então, o que são problemas sociais urbanos? Violência, desemprego, falta de transporte, né, caos na área da saúde, são alguns, tá bem? Poluição, blá, blá, blá. Lembrou aí? Muito bem. Então, ele quer que a gente destaque alguns problemas. Ele não quer que eu levante aqui soluções, ele quer que eu destaque problemas, tá bom? Então, nós podemos destacar aí falta de infraestrutura. Boa parte dos ambientes urbanos, né, deixaram de apresentar, deixaram de ter uma infraestrutura adequada, isso é fato. Muito bem. Limitações da liberdade individual. Bom, no território brasileiro, tivemos alguns momentos em que as leis foram mais, né, duras, né, período de ditadura militar, bem verdade, em outros instantes, uma abertura em proporções mais, né, avançadas do que se esperava, por isso, então, também um levante conservador, como a gente tem observado nos últimos anos no nosso país, que não está dentro do cenário que se pergunta, já está errado. E aí ele diz altas condições de vida nos centros urbanos. O que seria altas condições de vida? Alguma gíria nova?
boa parte da população não usufrui dessa alta condição de vida nos centros urbanos, porque moram nas áreas periféricas, moram nos aglomerados subnormais, e tem lá, né, ausência de esgotamento sanitário, distância do posto de saúde, né, problemas de acesso de transporte, né, o ônibus, o trem, o metrô, o táxi, o Uber agora não passa na porta. Então, é um problema, não tem lá essas altas condições. Letra A, como os políticos do Brasil, mentiroso. Letra B, aumento do número de favelas, e de cortiços, isso é um problema social, aumento, né, da falta de infraestrutura, ok, e todas as formas, né, de violência, estupro, assalto, sequestro. Opa, então a gente tem aqui uma possível resposta, não vamos responder ainda, vamos visualizar os outros itens. Letra C. Problemas urbanos. Conflitos e violência urbana. Tá, tudo bem. Passa, passa. Luta. Não, passa, não é para passar o slide, não, doido. Meus técnicos aqui estão. Ixi, Maria, danou-se tudo agora. Calma aí, pessoal, tá tudo tranquilo. Pronto. Vamos ver aqui. Ixi, chegou até onde não devia. Vamos embora. Letra C. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. E aí? Posse da terra no ambiente das cidades? Acentuado êxodo rural, saindo da cidade em direção ao campo, do campo. O que ele quis dizer aqui? Confundiu todos os elementos. Temos muitos erros aqui. Então, conflitos e violência urbana, ok, passa. Mas se o resto já está errado, nem precisa se preocupar. A gente só está na preocupação de tratá-lo aqui, porque é um momento para a gente visualizar os itens e os seus possíveis erros. Então, luta pela posse da terra nas cidades, é isso mesmo? Está errado. Os conflitos pela posse de terra se dão no campo, tá bom? E aí, acentuado êxodo rural, isso não é um problema social urbano, tá bom? O êxodo rural é um fluxo migratório que gera, né, inchaço demográfico, se a gente quiser entender assim, mas que não possa ou que não deve estar, né, colocado no mesmo pacote. Então, também é errado, letra C. Letra D, acentuado o êxodo rural. De novo, o autor não tinha nada para escrever aqui. Olha que questão fácil. Se fosse na sua prova, você já ia passar, né? Porque dá para gabaritar aqui. Mudança do estilo das correntes migratórias, mudança para onde? Né? De um lugar para isso que ele quer falar, de um bairro para o outro? Não, aí já está errado. Aumento do número de favelas e cortiços, bom, aí é o único trecho, né, aceitável desse distrator como correto, mas que já tem parte errada, danou-se. Letra E, luta pela posse da terra, não tinha nada para escrever mesmo. Falta de infraestrutura é um problema urbano, altas condições de vida no centro urbano. A alta condição de vida que foi citada ali, né, como um acesso, não, na verdade, não seria um problema. A qualidade de vida é um benefício. Então, brodes e brodas, né, considerar aí que o processo de urbanização ele gera inchaço das cidades, ele cria problemas dos mais variados âmbitos, então, muitos deles relacionados à infraestrutura, considerando, na verdade, as características, né, da qualidade de habitação, né, do acesso à água potável, que, aliás, né, ajuda, auxilia, consequentemente, no aumento da expectativa de vida. Bom, se isso está claro para todo mundo, o único item que nos remete a uma possibilidade de resposta correta é a letra B de biscoito. E é isso. Então, vamos embora, vamos seguir, vamos para outra, né? Essa para julgar os itens, então aí sim, uma questão, né, no mesmo modelo, no mesmo cenário, com a mesma perspectiva que encontramos no PAS. No caso de vocês, PAS segunda etapa, PAS 2. Então, diz assim a questão. O processo de urbanização está diretamente ligado à industrialização das sociedades. Ótimo. Percebe-se tal afirmação no fato de que cada uma das sucessivas
revoluções industriais terem sido acompanhadas por sucessivas explosões demográficas. Então, ao mesmo tempo que as cidades vão ampliando seu tamanho, né, também nós vamos ter um ritmo de crescimento maior, porque a mortalidade vai diminuindo, um ritmo em que a taxa de natalidade continua alta. Então, é isso que a gente vai chamar de explosão demográfica, um aumento inesperado no número de indivíduos no planeta. Tá? Em diversas cidades do mundo, sobre o processo de urbanização associado à industrialização, sobre os itens certo ou errado. Então, vamos lá. Primeiro item aí diz assim: a primeira revolução industrial, aquela do século XVIII, que tem como elemento marcante a ocorrência no território inglês, então diz lá, né, a primeira revolução industrial, foi caracterizada pela forma democrática com que ocorreu, distribuindo-se por todos os grandes países do mundo, que passaram por acentuados índices de urbanização e das suas cidades. Claro que a Revolução Industrial não é uma dinâmica democrática, na verdade, trata-se, né, de um cenário, de um contexto de avanço da sociedade capitalista, né? Distribuiu-se por todos os grandes países do mundo. Quando ele fala grande, ele está se referindo à extensão territorial, né? Então, óbvio que não. Prova disso é que a Revolução Industrial não atinge o território brasileiro, que mantém sua vocação agropecuária até o início do século XX, quando então aí sim ocorre a crise de 1929, os governos que sucedem, a partir daí o Getúlio Vargas, né, na década de 30 vai assumir, não dá para ficar só plantando café e achando que nós vamos melhorar, né, nós precisamos industrializar, e aí sim, efetivamente, começa a industrialização brasileira. Então o item aqui comete dois equívocos marcantes. O primeiro, né, em tratar aí a Revolução Industrial como um elemento levado ao mundo, né, pelo cenário democrático, eu quero, não quero, eu escolho, não foi assim, distribuindo aí por grandes países do mundo outra informação equivocada, e aí dizendo, na verdade, que esses países passaram por índices acentuados de urbanização, foram bem expressivos, alguns deles, né, na dinâmica urbana. Então, mentiroso, tá bom? Nada democrático, a urbanização das cidades da Europa, né, ganharam algum cenário de destaque, outras partes do mundo não. Quem conhece São Paulo entende tranquilamente o item como equivocado. Bom, sigamos. Letra B. Tem que ser um pouquinho mais rápido, porque eu estou balizado ali pelo tempo. Mas se você quiser falar, abre o microfone e mete bronca aí, galera. Fica tímidozinhos, não deixa eu virar só um monólogo, senão quem está assistindo aí vai achar que eu estou sozinho, né? Não é por aí, tá bom? Então ajuda, mostra aí a cara, fala também, sem problema. Então, letra B. A urbanização é um processo mais recente nos países subdesenvolvidos, em virtude da industrialização tardia de suas economias. Esse termo tardia, atrasado, retardatário, não é nenhum demérito, não, tá? É uma característica dos países que viveram, passaram a vivenciar o seu processo de industrialização a partir do século XX. E o Brasil, já está antecipando, que, né, está caracterizado nesse cenário aí de industrialização tardia, é acompanhado de países importantes, por exemplo, a China, hoje ali disputando palmo a palmo, né, a liderança da economia mundial com o poderoso Estados Unidos. É o caso do Japão, que já chegou a ser a segunda maior economia do planeta, hoje, né, vive um outro momento, mas não é desprezível a relevância, a importância dos japoneses para o desenvolvimento industrial, tecnológico, né, e a qualidade de vida do seu povo, baseado especialmente em muita educação. Então, a urbanização é um processo recente nos países mais pobres, ok, e isso tem a ver com o fato da industrialização ter acontecido lá no século XVIII, mais especificamente a partir do século XX. Verdade, pronto, né? Sem sofrimento, tudo certinho. Vamos ver se tem outro. Letra C, que diz: a terceira revolução industrial foi a grande responsável pela urbanização de países subdesenvolvidos, pois possibilitou a presença de indústrias estrangeiras nesses países e elevou o índice de pessoas em busca de emprego nas cidades. Lembrando que, né, o processo de desenvolvimento industrial está atrelado às grandes corporações, às multinacionais, às transnacionais. A gente pode até ter um papo um pouquinho mais à frente sobre, né, as possíveis diferenças entre essas duas terminologias, multitransnacionais, mas o fato é que, né, boa parte dos países
chamados subdesenvolvidos, a ONU não gosta desse termo, ele prefere a nomenclatura em desenvolvimento. Então, boa parte desses países, boa parte dessas localidades acabam de verdade, né, gerando aí, boa parte dessas empresas, melhor dizendo, gerando empregos, gerando divisas, gerando lucro e atraindo moradores para as grandes cidades. Foi assim com São Paulo, com a chegada da Ford americana, com a chegada da General Motors, Chevrolet, como a gente chama no Brasil, americana, né, Volkswagen alemã. Então, estou citando marcas, empresas automobilísticas, mas a gente ficaria aqui horas e horas lembrando de outras grandes empresas que produzem dos mais variados cenários, lembrando que no território brasileiro temos uma disponibilidade de produção que vai da agulha ao avião, né? Não é por falta de mão de obra qualificada nem de atividade industrial que nós somos, né, tratados como subdesenvolvidos, é por outras questões que o horário não nos permite tratar, né? Bom, então tá certo aí a letra C, sem nenhuma dificuldade, né, de entendimento. Vamos ver se tem mais uma. Tem ainda, letra D, diz assim: a Ásia Meridional e a África Subsaariana foram as primeiras regiões do mundo a se urbanizarem depois da Europa. Bom, amiguinhos, infelizmente, não vou nem aqui enrolar, não vou nem ficar no debate, né? Infelizmente também não tem um mapa aqui, mas eu peço que vocês visualizem, não dá para editar, afinal, né, estamos na live, ao vivo, né? Porque a escola é bilíngue, então eu me permito falar live, mas geralmente eu não gosto dessa terminologia, não. Estamos na aula, né, remota, aula à distância e pronto, mas enfim, volta lá. Tanto o ambiente do espaço, né, asiático, na sua posição mais meridional, quanto da África, né, abaixo do deserto do Saara, apelidada aí de África subsaariana, e que, né, podemos entender como das localidades com grande crescimento demográfico, mesmo assim, são espaços territoriais onde a maior parcela da população continua rural, dependente, né, do espaço do campo, moradores das áreas rurais e não urbanizadas, não foram as segundas, as primeiras, né, como ele colocou aqui, segunda em relação à Europa, né, mas não foram as primeiras depois da Europa a se urbanizarem, que talvez tivéssemos aí um cenário diferenciado, talvez tivéssemos resultados diferentes para o mundo, caso esse item estivesse contando alguma verdade. Informação, então, errada. Jovens, meninos e meninas, queridos e queridas, né, como a gente tem chamado nos nossos vídeos regularmente, né, meninos do céu. Algum problema? Alguma questão? Se persistir o silêncio aí, essa tranquilidade no chat, então eu entendo que não há nenhuma dificuldade, nenhum problema, né? Assim espero. De qualquer maneira, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Tá, ok. Tá, bom, né, o comentário, né, pode ficar fora aqui da nossa aula, eu falo, respondo lá no chat. Então, né, já vamos finalizando, que aí libera vocês também para pensarem, respirarem, descansarem um pouquinho. Entendam aí, né? Teremos outros instantes importantes de contato com os professores das humanidades, no caso das oficinas Humanidades, né, do CEL. Nessa oficina temos a presença, né, da sociologia, da filosofia, da geografia e da história. Nos próximos dias, nas próximas sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, né, no mesmo link do Meet, né, ele fica ali na agenda recolocando, de fácil acesso. Então, eu espero vocês. Obrigado a todos aqueles que, né, almoçaram mais cedo ou que nem almoçaram, que já estão aqui acompanhando o nosso encontro. Peço também que assim que eu terminar a gravação, não saia da sala, porque tem gente que não quer falar na gravação, mas, né, caso tenha, então espera um pouquinho só para a gente fazer alguns combinados aí, e vocês depois repassarem aos colegas que não tiveram oportunidade de estar conosco nesta tarde. Eu tenho um canal no YouTube, onde há algumas aulas, né, de outras escolas, de outras instituições, né, dos mais variados temas. Caso ache
ache, né, interessante, vá lá, se inscreva, né, fique acompanhando, assista quando houver as aulas ao vivo, né, as lives também, como o pessoal gosta de dizer, e, né, qualquer questão, qualquer ponto, caso queiram também, né, se inscrevam, aliás, inscrevam, escrevam lá na nossa sala virtual, tá bom? Estamos acompanhando diariamente, a gente fica disponível no horário que vocês estariam conosco, entre as 12h30 até as 16h30, então dentro desse intervalo de tempo, né, fique ali, se precisou perguntar, faça os seus questionamentos, ainda também, né, considere a necessidade, a possibilidade de fazer os seus questionamentos no mural, para que a gente também alimente os próprios temas das próximas aulas, tá bom? Acho que era isso. Eu vou aqui, então, interromper a gravação. De novo, né? Muito obrigado pela presença, muito bom estar aí com vocês, ainda que de modo virtual. A gente se vê em breve, a gente vai conversando. Grande abraço a todos, até mais, valeu.